Quero convidar vocês então para abrirem ou desbloquear as suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 1. E vamos nos colocar de pé para a gente fazer a leitura. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Nessa série, muito provavelmente, eu vou ler um capítulo e vai explicar e expor esse capítulo que nós vamos ler juntos aqui. Amém? Assim diz a palavra de Deus, escute com fé. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando o Assuero reinava na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a sua vontade, segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Vou continuar lendo até o fim, tá? No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Agtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcenã e Mecumã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. O rei perguntou então: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Mecumã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando esse decreto do rei foi proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto,
Todas as mulheres darão honra a seu marido. Tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Mecumã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse o senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra. Nós cremos que esse livro foi inspirado pelo teu Espírito Santo, pelo autor, para trazer conhecimento a respeito de nós mesmos, a respeito de ti e a respeito do teu povo, Senhor. De como nós devemos, Senhor, agir diante de situações semelhantes a essas. Nos ajuda a compreender as profundezas do teu evangelho, Senhor. A grandeza e a beleza, Senhor, da mensagem contida na tua palavra. Transforma os nossos corações à luz da tua palavra. Age com o teu Espírito Santo e nós nos colocamos na dependência do teu Espírito Santo, para que os nossos corações sejam moldados à tua palavra e à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Amém. Amém? Você pode tomar o seu assento? Eu não me contive e tive que fazer um aham lá, porque... Irmãos, eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Porque como a gente vai expor o livro todo, eu preciso fazer uma boa introdução para vocês entenderem por que a gente vai estudar esse livro, né? O que tem de interessante nesse livro e por que nós gastaremos 10 semanas estudando todo esse livro. Vocês já assistiram o filme 300? Quem é que assistiu o filme 300 aqui? Uma boa parte. Vocês sabem que o Rodrigo Santoro era o Xerxes, né? Então, não que o Rodrigo Santoro era o Xerxes, tá? Mas ele fez o papel exatamente desse rei dessa história. Assuero era o nome hebraico, né? E Xerxes é o nome grego de Assuero, esse rei que nós acabamos de ser introduzido aqui na nossa história e na nossa pregação. Não o Rodrigo Santoro, tá? Então Xerxes, o Rodrigo Santoro faz o papel de Xerxes. Eu não sei se vocês lembram, eu quero aproveitar que muitas pessoas viram esse filme e usar de algumas imagens desse filme, algumas cenas desse filme, vão nos ajudar a entender a mentalidade dos persas e do rei Xerxes. No início do filme, tá lá o bonitão Gerard Butler com a sua esposa bela, né? A Gerard Butler é bonito, né? Vamos falar a verdade. Não é? As irmãs são muito piedosas, né? Eu gostei de ver isso aí. Parabéns. Mas tá lá o Gerard Butler, né? Em Esparta, e chega um mensageiro do rei Xerxes fazendo uma proposta lá pro Leônidas, né? E os persas tinham esse costume. Eles dominavam, primeiro eles faziam uma proposta não violenta e falaram assim: se vocês se submeterem a nós e adorarem o rei Xerxes como ele, né, na divindade entre aspas que ele é, nós preservaremos a vida dos seus filhos, a vida das suas esposas, e se vocês pagarem os seus tributos direitinho e se comportarem e não causarem problema, Xerxes será benevolente e misericordioso com vocês e não acontecerá nenhum problema. Você sabe o que aconteceu no filme, né? O Leônidas deu um pedalaço no mensageiro, derrubou ele lá naquele poço, o cara morreu e o pau quebrou, né? Entre os persas e os gregos, no caso ali, os espartanos. E tem uma outra cena interessante que eu quero usar isso muito bem a nosso favor aqui para a gente entender bem os personagens, a mentalidade dos personagens, o comportamento do Império Persa, que quando o Leônidas, ele com a sua tropa dos 300, ele vai enfrentar o Xerxes, quando ele chega perto de Xerxes no campo de batalha, Xerxes sequer caminha. Ele vem sentado num trono onde os persas vêm com máscaras douradas. E isso era muito particular. A gente vê aqui toda essa ostentação do capítulo 1, né? Mármore, linho, prata, ouro e tudo mais.
A ostentação dos persas era tão grande que eles lutavam banhados de ouro, com peças de ouro, com cristais na barba, com rubi na barba. Então era tão gritante assim esse jeito persa de ser, e a gente precisa entender que Xerxes tem uma figura importante, que a gente precisa entender isso para poder interpretar esse livro, entender a mensagem desse livro. Xerxes é uma antítese de Jesus, o rei humilde e o rei servo. Xerxes é o rei todo-poderoso, cheio de ostentação, brilho, glória, ouro, e ele é carregado num trono, enquanto o rei Jesus, o servo sofredor, aquele que se dá pelos seus, Xerxes não. Ele baixa decretos e faz com que a sua vontade seja feita em toda a terra. Aliás, para quem não sabe, o reino persa, né, o império persa, ele, aqui na própria palavra diz que ele vinha da Índia até, né, a África, e estava avançando em direção à Grécia. Então, essa primeira festa, essa festa que Xerxes está fazendo, é antes do filme de 300. Então Xerxes faz essa festa para convencer, para mostrar todo o seu poder, a sua glória, né, a sua beleza, inclusive a beleza da sua rainha, para convencer o exército, né, os comandantes do exército persa, para fazer uma nova tentativa de invasão à Grécia. Isso aconteceu no ano 486 antes de Cristo. Nesse primeiro capítulo, vocês viram que Esther não aparece. Nem Deus nem Esther aparecem aqui, né? Eles não aparecem. Mas o autor, esse é um livro histórico, né? Ele conta algo que aconteceu no meio do povo de Deus, e por isso esse livro está escrito na palavra de Deus. Só que tem uma particularidade nesse livro. Esse livro, o livro de Esther, é um livro muito difícil. É um livro muito difícil. Até o século VIII da igreja cristã, não existia nenhum comentário bíblico a respeito do livro de Esther. Nem Agostinho, nem outros pais da igreja e promissores teólogos escreveram sobre Esther algum comentário. Muitos pastores sequer pregaram sobre o livro de Esther em suas igrejas. Inclusive, o John Piper, que é um santo homem de Deus, um dos pastores mais conhecidos da nossa geração, nunca pregou em Esther. E ele está encerrando já suas atividades como pregador, está só escrevendo livros agora. E ele nunca pregou em Esther. Tal é a dificuldade. Daí você deve estar pensando aí, que o Jadra vai querer inventar pregar esse negócio aí? Se nem o John Piper não prega, então o que ele vai querer inventar? Não. Mas tem um porquê. Agora, ultimamente, o livro de Esther tem frequentado os púlpitos. E existe sim uma mensagem muito importante para nós, povo de Deus, igreja de Jesus, no livro de Esther. Vocês já ouviram a história de Esther? Vocês sabem o que acontece na história de Esther? Pô, o livro já foi escrito há mais, né, de, 2.600 anos, né? Então não é spoiler dizer que acaba tudo bem, por isso que está escrito aqui na Bíblia, né? Então Deus opera algum tipo de salvação por meio dos personagens que estão nesse livro. E o que acontece? Deus, que é o protagonista de toda a Bíblia e de toda a história do universo, ele não aparece com clareza nesse livro. Aliás, o nome de Deus não é nem citado nesse livro. Então, os fatos acontecem, as coisas vão acontecendo, e sequer é mencionado o nome de Deus. Ou é explicado alguma doutrina com clareza. É só um livro histórico. Então, por que eu quero justificar aqui,
nesse primeiro momento da mensagem, eu vou dividir ela em duas partes, eu quero justificar o motivo pelo qual nós estudaremos esse livro. Primeiro, nós como igreja precisamos aprender a Bíblia. E pasmem, Esther está na Bíblia. Nós precisamos aprender a ler todos os tipos literários da Bíblia. E como extrair, como ler um livro tão difícil, um livro histórico, e como aprender lições e coisas que a gente precisa aprender a respeito de Deus, de nós mesmos, a partir de um livro desse. Então eu, como pastor, decidi estudar esse livro com vocês, pregar esse livro inteiro, para que a gente se familiarize com todos os estilos literários que nós temos na palavra de Deus. Queria fazer uma última pergunta assim de interação. Quantos já ouviram alguma pregação sobre Esther? Levanta a mão aí. Poucas pessoas. E uma série inteira sobre Esther? Uma pessoa só. Então agora a gente vai estudar isso a fundo. Então o livro de Esther é um livro cheio de instabilidade, de ambiguidades, onde Deus não aparece como nos outros livros da Bíblia. Não há nenhuma menção de Deus. Não há nenhuma menção de alguma ação divina, inclusive. Ou alguma ordem divina. Aliás, foi uma briga para que esse livro entrasse no cânon das Escrituras, sabia? Foi uma discussão, foi um dos livros mais difíceis para entrar nas Escrituras. Por quê? Porque tinha muitos comentaristas que não entendiam o porquê desse livro estar, se não fazia menção clara sobre uma ordem de Deus, uma intervenção de Deus, ou até a menção do nome de Deus. Mas nós veremos claramente a ação de Deus nesse livro. E é justamente por isso que eu escolhi esse livro. Porque, assim como na nossa vida, a gente não vive, tirando os hiperpentecostais que vivem só no sobrenatural de Deus, né? É uma outra classe que eu não conheço muito bem. Nós vivemos no ordinário de Deus. Nós vivemos a vida ordinária. Inclusive, as mulheres estão lendo um livro chamado Liturgia do Ordinário. Por que isso? Porque Deus não é só o Deus do sobrenatural. Deus também é o Deus do natural. Deus age nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Ele está presente até quando Ele não parece estar presente. E é por isso que nós estudaremos esse livro. Porque esse livro tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. Sabe aqueles dias que está tudo muito confuso, parece que a gente vai sucumbir? E a gente chega até a perguntar: onde está Deus? Daí a gente pode até fazer uma brincadeira. Deus está no mesmo lugar onde Ele estava no livro de Esther. Ele está lá, só não está aparecendo. É exatamente assim que funciona na nossa vida, na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo nós vivemos coisas ordinárias. E Deus é um Deus, nosso Deus é o Deus da salvação extraordinária. Nós cremos que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus da sarça ardente. Mas Deus também é o Deus de Esther, o Deus que salva o seu povo sem sequer aparecer. Então eu não sei quantas sarças ardentes e quantos mares vermelhos você já viu aberto na sua frente, mas independente de se você já teve experiências sobrenaturais ou não com Deus, Deus continua sendo o mesmo. E Deus está presente na sua vida. Esse é um dos motivos de nós estudarmos esse livro. Então eu tenho aqui 3 motivos principais, essa primeira parte da mensagem, pelo qual nós podemos e devemos estudar e vamos estudar o livro de Esther. O livro de Esther fala muito, nos ensina muito a respeito da nossa condição no mundo. O livro de Esther ensina muito a respeito da nossa condição nesse mundo. Eu preciso aqui dar algum contexto histórico, né? Uma pergunta, quando a gente leu aqui, que era o Império Persa, um império suntuoso e tudo mais, a pergunta que fica é: como é que os judeus foram parar lá? Como é que os judeus foram parar lá na Pérsia?
Né? O que acontecia? Não era de Jerusalém? Eles não estavam lá em outro canto? O que tem a ver, né, uma coisa com a outra? E eu vou explicar. Só para a gente, rapidamente, um contexto histórico. Israel era o povo de Deus. É o povo de Deus. E Deus tinha dado os mandamentos e tinha feito promessas condicionais para esse povo. Tinha feito promessas irrevogáveis, como ele fez para Abraão. Independente do que Abraão fizesse, de Abraão sairia uma grande nação. E Deus abençoaria todas as nações da terra através da descendência de Abraão. Então, independente do que aconteceu na história com o povo que veio a partir de Abraão, Deus cumpriu essa promessa em Jesus. Uma promessa irrevogável de Deus. Uma aliança inquebrável e irrevogável. Incondicional. Vocês gostam dessa palavra, né? Incondicional de Deus. Essa é uma aliança incondicional. Mas Deus também fez várias outras alianças condicionais com o povo. Vocês lembram quando o povo recebeu os 10 mandamentos? Deus falou assim, ó, se vocês seguirem esses mandamentos, eu abençoarei vocês, o lugar onde vocês entrarem será de vocês, tudo mais. E várias bênçãos a partir da obediência. E vários desdobramentos negativos e juízos de Deus a partir da desobediência do povo de Deus. E aí o que aconteceu? O povo foi, conquistou a terra prometida, tem o livro de Josué, né, conquistaram ali, né, a terra prometida, começaram a viver como povo de Deus, se estabeleceram como tribos e começaram a desobedecer e se desviar dos caminhos de Deus. E aí o que acontece? Aí entra na história do povo de Israel os profetas. Deus levanta os profetas para falar para o povo. Vocês lembram das alianças condicionais que Deus fez? Vocês estão quebrando essas alianças aí. Então, né, se arrependam e voltem a ser fiéis a Deus, a aliança de Deus. Mas o que aconteceu? Mesmo assim o povo não coração durinho, né? O povo não se submeteu à palavra de Deus, nem aos mandamentos e nem às alianças de Deus, nem à palavra de Deus pela boca dos seus profetas. Então Jeremias foi levantado para profetizar contra Israel, e é literalmente profetizar contra Israel. E ele disse que os babilônios viriam e levariam o povo de Deus cativo para o exílio babilônico, que é antes do Império Persa. Já vou chegar no Império Persa, vamos lá. Inclusive nós lemos no grupo um salmo que falava sobre a destruição de Jerusalém, que o salmista estava desolado porque os babilônicos estavam entrando em Jerusalém, destruíram o templo. E o salmista estava, mas cadê Deus, né? Onde está Deus? Deus continua no mesmo lugar, fiel à sua palavra. Ou seja, o povo tinha desobedecido a Deus e o juízo de Deus tinha vindo sobre o povo. E eles foram levados cativos, então, para a Babilônia. Geralmente, quando a gente vai falar sobre vida cristã e como resistir às tentações no mundo, a gente fala sobre o livro de Daniel, né? Daniel foi levado cativo, mas ele não se dobrava aos desejos da Babilônia, né? Tem até a dieta de Daniel. Daniel resiste e não adora os deuses pagãos. Vai parar na cova dos leões, vai parar na fornalha, só sofre. Por quê? Porque Daniel estava sendo fiel à aliança de Deus, a Deus. Então, é muito comum se usar Daniel para explicar como viver a vida cristã no mundo secular. Mas, porém, o que acontece? Daniel ainda era um judeu que tinha vivido em Jerusalém, que conhecia o povo de Deus, que conhecia o culto a Deus, o templo. Ele tinha vivido entre o povo de Deus, todas aquelas festas, aquelas experiências religiosas, e tinha cultuado a Deus junto com o seu povo, e então foi exilado. Esther não. Esther e Mordecai, que a gente vai ver depois no capítulo 2, que entram em cena, eles já nasceram em exílio.
eles não sabiam como era Jerusalém. Eles não sabiam, eles só tinham ouvido falar das histórias. Eles não sabiam mais como era o culto a Deus, nem como era Jerusalém, não faziam ideia de como era isso. Então, o povo babilônico leva cativo, né, Israel. Esse exílio dura 70 anos. Então, o mesmo Jeremias fala, o profeta Jeremias fala que Deus libertaria o povo desse exílio. E isso aconteceu 70 anos depois. Então nós já estamos chegando, Esdras e Neemias, que vem antes de Esther na sua Bíblia, falam exatamente do decreto do rei libertando novamente o povo de Israel para voltar para Jerusalém e reconstruir Jerusalém. Mas teve algum pessoal que já tinha se acostumado com a Pérsia e resolveu ficar por lá. E esses eram os pais ou os avós de Esther e Mordecai. Ou seja, eram pessoas do povo de Deus que tinham assimilado completamente a cultura do Império Persa. E Esther nasce nesse contexto, nesse tempo. Esther nunca esteve em Jerusalém. Ela ouvia histórias do seu povo, ouvia a respeito do templo de Jerusalém, da salvação que Deus já tinha operado em seu povo, mas sequer tinha estado entre o seu povo e sequer tinha estado em Jerusalém. Essa é Esther. Inclusive, uma curiosidade aqui, Esther não é o nome hebraico dela. O nome dela é Hadassa. Esther é o nome persa, que inclusive era o nome de uma divindade persa. Era o nome de uma divindade persa. Imagina, olha que se a gente tiver um pouco mais familiarizado com a linguagem do Antigo Testamento, do povo de Deus, a gente percebe que é tipo assim, é completamente doido alguém que é do povo de Deus ter um nome persa. Vocês lembram? Vou voltar em Daniel. Lembra que quando levaram Daniel e os seus amigos para a Babilônia, o que o rei fez com eles? Mudou o nome. Para quê? Para que eles esquecessem a sua identidade do povo de Deus. Aqui em Esther é o contrário. Mordecai, que é o seu tutor, primo dela, muda o nome dela de Hadassa para Esther, para que ela não seja reconhecida pelos persas. Então olha o contexto todo que nós vamos explorar daqui para frente. Assim como Esther nasceu já em exílio, já nasceu num povo secularizado, completamente pagão, que adorava outros deuses, tinha todo tipo de prática contrária à lei de Deus, nós também nascemos em exílio. Nós nascemos numa sociedade extremamente secularizada e pagã, que é completamente avessa aos valores, os princípios de Deus e às leis de Deus. Nós, como Esther, nascemos em exílio. Então nós precisamos sim estudar esse livro para conhecer o Deus de Esther e ser salvo como Deus salvou o povo de Esther. Nós fazemos parte desse povo também, por mais que tenhamos nascido em exílio. Então, o livro de Esther, ele nos ensina muito a respeito da nossa condição no mundo. Nós fomos adotados por Deus. Nós não vivemos nem naquela época, na época do povo de Deus, e nem no meio do povo de Deus e de sua cultura. Tanto que a gente tem que ficar pesquisando, né? O que era circuncisão? Para o povo judeu isso era uma coisa natural, mas a gente precisa aprender sobre essa cultura, o porquê que se fazia isso, porque é algo que não é normal, comum para nós. Então a narrativa, como eu relatei agora, a narrativa de Esther revela o desafio de viver como o povo de Deus, em um mundo que despreza o nosso Deus e os nossos valores. Esse é o cenário que nós estamos entrando. Como viver como o povo de Deus. Você é povo de Deus? Então nós precisamos aprender como viver como o povo de Deus em um mundo que despreza o nosso Deus e os seus valores. Quero só fazer um parênteses rapidinho aqui.
Os persas, eles não exigiam que as pessoas negassem o seu Deus e nem mudassem de religião. Apenas exigia que as pessoas também aceitassem, além do seu próprio Deus, os deuses pagãos dos persas. Não é o que nós vivemos hoje? Não é o que nós vivemos hoje? Você até pode ser cristão na sociedade. Não tem problema nada ir na igreja. Não tem problema ser Jesus. Só não vem querer me doutrinar. Só não vem querer dizer o que é certo. Ou só não vem dizer que o meu Deus é um Deus falso. Essa é a sociedade que nós vivemos. Como assim o teu Deus é o único Deus e verdadeiro? Único e verdadeiro. É isso que nós cremos, meus irmãos. E digo mais, por mais diferente que nós sejamos aqui, é isso que nos faz unidos. É isso que nos torna povo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós cremos num único Deus vivo e verdadeiro. Então a igreja tem um papel sim profético. Nós somos a resistência. Nós somos o povo de Deus que caminha por essa terra, anunciando a glória do único e verdadeiro Deus. O Deus de Israel e o Deus, o nosso Deus. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu como guardar o dia do Senhor e estar presente na reunião é importante? Viu como sair da sua casa? Eu já falei várias vezes isso aqui. Sair da sua casa no domingo e vir aqui para ouvir essa mensagem. Você está declarando que junto com o povo de Deus você crê que existe um único Deus vivo e verdadeiro. Um outro motivo para estudarmos o livro de Esther é: o livro de Esther nos ensina algo a respeito de nós mesmos. Na narrativa de Esther fica difícil saber se os personagens estão agindo de forma correta ou não. Mostra uma dificuldade que todos nós temos de saber o que é o certo e o que é o errado. Mostra que somos seres complexos, vivendo situações difíceis, que mesmo conhecendo a vontade de Deus, ainda temos dúvidas. Ainda dependemos de uma ação divina, mesmo que não explícita, externa a nós, para nos livrar das enrascadas que nós mesmos nos colocamos. Essa é a história de Esther. Somos, de fato, seres complexos, confusos, insuficientes. E precisamos de uma ação divina, mesmo que não explícita, para nos salvar das enrascadas que nós mesmos nos colocamos. Em nossas ações e reações, há sempre muito mais do que nós conseguimos enxergar, compreender e inclusive prever, e mais do que nós conseguimos controlar. Frequentemente as nossas motivações, nossos desejos são confusos, ambíguos. Eles misturam um pouco de amor a Deus, um pouco de amor por nós mesmos e elementos de amor ao mundo. Esses são os personagens desse livro. Muito parecido conosco, não? Você não sente isso? Eu estou falando isso mesmo, você não sente isso dentro de ti? É um mix de amor a Deus, amor a si mesmo e amor ao mundo. É um blend de amor a Deus, amor por si mesmo e amor pelas coisas desse mundo. É complicado discernir essas coisas dentro do coração. Somos seres complexos, divididos, confusos e incapazes do que costumamos imaginar. Então por isso que nós vamos estudar esse livro. Mas também tem coisas importantes para nós. Esse livro tem coisas importantes para nos ensinar a respeito de Deus. Como é um livro que não fala o nome de Deus, não tem nenhuma aparição de Deus miraculosa, nenhuma profecia de Deus. Como esse livro pode nos ensinar a respeito de Deus? Assim mesmo. Ele não aparece explicitamente, mas ele é o grande herói invisível, mas real.
por detrás da narrativa. O povo de Deus, Deus é o preservador do seu povo. Nesse desafio, apesar das falhas e incapacidades do seu povo, jamais esqueça, a Deus pertence a salvação. Nesse mundo nós sofremos pressões externas, da cultura, e nessa carne sofremos pressões de dentro, que desejam atender aos apelos externos. Mas o livro de Esther está aqui para nos lembrar que se somos verdadeiramente o povo da aliança de Deus, essas coisas são insuficientes para nos derrubar, pois é Ele quem nos põe de pé. Nós não cantamos aqui: ó Deus, nunca me deixou só, me amou e é o que me põe de pé. É possível perceber que Deus está lá, mesmo quando Ele não parece estar. Um comentarista chamado Charles Swindoll diz o seguinte: que magnífico resumo do controle soberano de Deus. Ele opera entre os exércitos dos céus, mas também nos elementos básicos, no tecido da vida diária. Ele trabalha nas pessoas como eu e você, em cada geração. Então, aqui é a primeira parte da mensagem, tá? Agora eu vou para o livro mesmo. Primeira parte da mensagem. Por todos esses motivos, nós vamos fazer essa imersão no livro de Esther. Amém? Você vem comigo? 10 semanas sem faltar? Ó, 3 amém. 10 semanas aprendendo sobre Deus, sobre nós mesmos, de como nós vivemos essa vida aqui. Agora eu vou para a narrativa mesmo, tá? Fiz uma boa introdução, vocês sabem como é que o povo foi parar lá, naquela terra. Sabem quem é o rei. E esse primeiro capítulo é exatamente essa demonstração exuberante de quem é o rei Xerxes, que fala do tamanho do seu reino. E no livro de Esther aparece 20 vezes a palavra banquete. Em todo o Antigo Testamento são 44, se não me engano, não me falha a memória. 20 vezes que a palavra banquete aparece, estão no livro de Esther. Então, são vários banquetes e vários momentos diferentes. Parece que o banquete é um pretexto, né? Assim como a comida é um pretexto para a nossa comunhão, o banquete era um pretexto também para o desenrolar dessa história. Era normal naquele tempo os reis darem grandes festas. Essa era uma forma dos reis e imperadores demonstrarem generosidade e também demonstrarem todo o seu poder e exercer controle psicológico sobre os seus subordinados. Se a gente se impressiona com tão pouca coisa hoje em dia, a gente vê, né, a casa do Wesley Safadão lá, rico. A quem não queria ter uma casa daquele jeito, né? Aquela vida luxuosa, avião e tudo mais. A gente se impressiona com tão pouco. Tem algo interessante que eu queria comentar para vocês entenderem bem esse capítulo aqui, porque isso vai acontecer várias vezes ao longo desse livro, esses banquetes e essas oportunidades de mudar a história. Eu tive um chefe que ele, uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses, ele dava um banquete na casa dele. Churrasco, charutos e open bar da adega dele, para os funcionários. Levava todo mundo para dentro de casa e o cara tinha grana. Então era bebida da melhor qualidade, carne da melhor qualidade. E aí quando o pessoal da firma estava que nem o rei Assuero, já alegre por causa do vinho, as pessoas falavam dos seus problemas, dos seus descontentamentos, dos seus desejos, dos problemas, ficavam com a língua solta. E essa era uma maneira
do meu chefe demonstrar uma certa generosidade, mas exercer controle sobre os seus subordinados. Claro, guardadas as devidas proporções, meu chefe não era o Xerxes, né? E a festa não durava 180 dias, mal durava uma noite, e já derrubava os neguinhos e tudo. Imagina uma festa de 180 dias. Mas o ponto desse capítulo aqui é justamente isso. O todo-poderoso Xerxes, a divindade persa, estava mostrando todo o seu poder, o seu domínio e o seu controle sobre os generais e se exibindo, né? E até coloquei o nome da mensagem como o rei exibido e a rainha desobediente. Então, os persas tinham, que nem eu falei no início, os persas tinham esse costume de se exibir, de ostentar. É tipo funk ostentação, né? Cheio dos ouro e pérola nos dentes e tudo mais. Os persas achavam isso importante, demonstrar o seu poder, demonstrar a sua riqueza. Era uma forma de controle. Então, o narrador de Esther mostra esse banquete de Xerxes, 180 dias. Vocês sabem o que é 180 dias? São 6 meses, aproximadamente. A gente acha que o carnaval que dura 4 dias e todo mundo se detona muito. Pensa em 180 dias, 6 meses open bar, vinho real. É o que está descrito aqui. É claro que aqui o autor, o escritor, ele está contando uma história. Então ele faz alguns usos de hipérbole, que é o exagero. Ele faz o uso da ironia também, que são coisas engraçadas que acontecem. Foi muito engraçado. Eu sempre falo aqui do Chaves, né? Faço aqui umas analogias com Chaves. Sério, quando eu li alguns capítulos aqui, sabe a risadinha do Chaves quando dá alguma coisa errada, assim? Aquela risadinha que é de sonoplastia, que é totalmente sem graça, assim, mas que é pra tu rir naquela hora da piada sem graça. Eu ouvia isso na minha mente quando eu estava lendo o livro de Esther, porque tem esses elementos de ironia dentro do livro. E a gente vai ver um deles aqui, agora. Um outro instrumento que o autor usa aqui e que fica muito claro, essas viradas que acontecem na história, é a peripécia. Né? Fulano fez uma peripécia, né? Tipo, algo que virou assim, inesperado, que mudou completamente o rumo da história. Isso é uma peripécia. E o autor faz isso aqui no livro de Esther. Então eu vou tentar rapidamente contar com as minhas palavras e do meu jeito. Vou tentar uma pitada de humor, não é meu forte, mas... Né? Então olha só, uma festa de 180 dias, tentando convencer os generais a invadirem a Grécia. Então, Xerxes estava mostrando... Aqui tem uma descrição grande de como é que eram os tecidos, como é que eram as colunas do palácio, o piso do palácio, mármore, prata, ouro, taças de ouro, vinho real, tudo do bom e do melhor, tudo que se pode imaginar, se é que se pode imaginar. E uma coisa interessante aqui desse livro é que a Bíblia, ela faz poucas descrições de locais tão bem quanto faz aqui, e só tem 2 locais que ela descreve muito bem, detalhe por detalhe. Sabe quais são esses lugares? O tabernáculo e o templo de Jerusalém. Então aqui ele está fazendo uma comparação. Lembra? O templo de Jerusalém tinha sido destruído. Agora o que impera é o templo de Xerxes, o imperador. Será que ele é o soberano sobre toda a criação? Será que ele realmente tem todo esse poder e manda tudo isso mesmo? E aqui tem essa descrição suntuosa do cenário. Vinho real. E aqui, lembra que eu falei sobre o meu chefe, da generosidade? Isso aqui está bem destacado no texto, aqui no versículo 7, ó. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia vinho real, graças à generosidade do rei. Olha que outra coisa interessante. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a sua vontade. Sabe o que o mundo diz para nós, muitas vezes? A regra
é não ter regra. Já não viu isso aí? A regra é não ter regra. Esse negócio de regra é coisa de judaico-cristão. A regra é não ter regra. Pô, mas se existe uma regra para dizer que não tem regra, então existe uma regra. Então já não faz sentido. Exatamente isso, aqui no texto. Pô, se era para beber à vontade, e tinha vinho para isso, precisava fazer uma regra e uma lei para dizer que todos tinham que beber conforme a sua vontade? Não é meio que um megalomaníaco assim, tipo, o todo-poderoso Xerxes tem que baixar um decreto até para dizer que tem que beber à vontade na festa dele? Não parece meio... Para mim é engraçado isso, meio bobo. Então até para isso tinha uma lei, e a gente vai vendo que tem vários decretos que aparecem aqui. Também a rainha Vasti deu um banquete para as mulheres. Em seguida, no 7º dia, aí o rei, ele faz uma festa para todo mundo da cidade. Agora, mais uma vez, o rei demonstra a sua generosidade e convida do maior ao menor, em outras palavras, o rico e o pobre, para adentrar no palácio suntuoso de Xerxes, nos palácios e nos jardins persas, e beber à vontade, comer à vontade, graças à generosidade do rei Xerxes. Então ele está mostrando a sua influência, o seu poder para todo mundo. E aí o que acontece? Aí acontece a peripécia. Ele manda chamar a rainha Vasti. Ele manda chamar a rainha Vasti. E a rainha Vasti, feminista do jeito que era, diz assim: não sou obrigada, meu corpo, minhas regras. E acaba com a alegria do Xerxes. Ou seja, o todo-poderoso Xerxes, que era, dominava sobre toda a Pérsia e todo mundo conhecido daquela época, não consegue mandar nem na nega véia, como diz. E é isso que acontece. Essa é a peripécia. Olha, nem por decreto real ele conseguiu mandar que a rainha Vasti entrasse. Às vezes parece assim lá em casa, né? Não tem uma semelhança assim. O cara pode ser bem sucedido, pode ser, cheio de coisa, mas em casa quem manda é a mulher. E isso acontece aqui com Xerxes. E por que o autor usa essa... Quando eu falo o autor, pensa que Deus está usando toda essa situação para criar esse embaraço e envergonhar o rei Xerxes na frente de todo mundo. Ele usou toda essa situação para falar assim, Xerxes, não fica te achando, porque tu não manda em nada, tu não manda nem na tua mulher. O rei da glória sou eu. O rei da glória só existe um, e é o nosso Deus. Então o autor está escrevendo por detrás da cortina, o roteiro, e é isso que quer dizer. Então Vasti se recusa a entrar, o rei se enfurece, e o que acontece? Olha como é realmente uma peripécia, e é engraçado o que acontece. Já não basta a vergonha que ele passou na frente de todo mundo, agora ele usa o correio Sedex 10 para dizer para todo mundo que ele passou vergonha. Esse é o conselho dos sábios persas que estavam aqui na história. Pensa, o rei passou vergonha, ele não manda nem na mulher. E daí olha o conselho, prestem atenção nessa narrativa, é muito importante a gente entender essas coisas. Olha só, então o Xerxes pergunta para os sábios assim, o que diz a lei que o rei deve fazer porque a rainha não obedeceu? E aí, o sábio conselheiro, em vez de dizer o que a lei diz, ele não diz o que a lei diz. Ele instiga o Xerxes a fazer um novo decreto real para dizer que as mulheres têm que ser submissas aos homens. Um ponto importante aqui nessa mensagem, sabe o que é? Não deixe os seus amigos da faculdade, do trabalho, dizer que o machismo
ele é oriundo do cristianismo e da cultura judaico-cristã, porque aqui é o Império Persa e põe machista, macho escroto esse Xerxes, né? Vamos combinar. Então, o machismo não é só a exclusividade do cristianismo. Se é que é, né? Não é. O machismo está em todo homem pecador. Essa é a verdade. Seja persa, seja judeu, seja o que for. Então, não é só... Aqui a Bíblia está relatando que existia era como os persas enxergavam as mulheres e tratavam as mulheres. Não é o povo de Deus. E aí, então, o sábio instiga o Xerxes, o Mecumã, instiga Xerxes a fazer um novo decreto para que... Olha como é interessante. A rainha se recusou a entrar na presença do rei. E ele baixa um decreto de que a rainha nunca mais entre na presença do rei. Vasti até agradeceu, né? Falou assim, muito obrigado, eu nem queria mesmo, né? Já não queria antes, agora muito menos. Enfim. E aí os outros machos ofendidos aqui, não, a rainha Vasti não ofendeu apenas o rei, ela ofendeu a todos os machos do reino persa. Então nós vamos baixar um decreto para que a mulher seja submissa ao homem. Não é o que está escrito aqui? Aqui tem uma aplicação muito importante para aqueles que são casados. Mulheres não são submissas debaixo de decreto. Essa é uma verdade. E quando a Bíblia fala sobre submissão feminina, ela antes fala que nós devemos dar a nossa vida pelas mulheres, não baixar decreto. Então não adianta baixar decreto na tua casa que a tua esposa não vai ser submissa a ti, nem tem que. A gente precisa ter essa visão de que não é por decreto, é por amor e por sacrifício, como diz a palavra de Deus lá em Efésios no capítulo 5. Então não é por decreto. Muito importante isso. A submissão feminina não é conquistada por decreto. Xerxes aprendeu isso a duras penas. E muitas vezes, pessoas vivem isso no casamento. Brigam e querem fazer a sua vontade ser baixada por decreto e não conseguem. E não é por decreto. E aqui eles falam, né? Porque a notícia chegará a todas as mulheres e aí haverá muito desprezo, indignação. Baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue. Que Vasti fica proibida de comparecer, muito obrigado, né? Na presença do rei. E que o rei dê o reino a outra que lhe seja melhor do que ela. Quando esse decreto do rei foi proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, foi aí que eu falei, né? Todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto o rei como aos príncipes. O rei fez o que Mecumã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, olha que mão de obra, né? Vamos lá. Primeiro, outra informação importante, foi o Império Persa que começou com o negócio do correio, né? E essa aqui, não, eu tô falando sério. Historicamente falando, o Império Persa tinha esse lance de baixar decretos e fazer com que a notícia chegasse rapidamente a todas as províncias por meio de cavalos, por meio da terra. É verdade isso. Talvez Vasti foi a fundadora do correio, sei lá, mas o motivo, aqui foi um bom motivo para que isso acontecesse. Então olha só quanto que o Xerxes gastou de selo, de envelope e de cavalo para dizer, né, tentar baixar um decreto para que a mulher seja submissa, e mesmo assim não funcionou. E agora você deve estar se perguntando assim, tá, beleza. Vimos esses personagens da história. Vimos essa primeira reviravolta. Então agora eu quero olhar com vocês por detrás das cortinas. O que acontece? Deus está mostrando claramente, primeiro, que só existe um soberano sobre a terra e o nome dele é Jesus.
Ele é o rei soberano sobre toda a criação. Não é Xerxes, não é nenhum rei de nenhum império. Impérios caem, impérios se levantam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Cristo reina soberanamente para sempre. Então tudo isso que está acontecendo, de os os babilônios terem invadido, terem ido para o exílio, e o povo estar lá, no meio do Império Persa, era plano de Deus. Era plano de Deus mostrar que Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o soberano. É Ele quem faz valer os seus decretos. Ele é quem faz valer os seus decretos. Os decretos de Deus se cumprem. Não são iguais aos decretos do rei Xerxes. Primeira coisa importante. Às vezes a gente não entende porque coisas ruins acontecem. Quando a gente está vivendo uma situação difícil, uma situação adversa na nossa vida, a gente não consegue enxergar, muitas vezes, a mão de Deus naquilo. Perdi o meu emprego, e agora? Como é que eu vou sustentar minha casa? Tive uma doença, como é que eu vou pagar a cirurgia? Coisas ruins acontecem de maneira ordinária na nossa vida. Mas para o povo de Deus, há sim um Deus que está por detrás da cortina, que está sempre presente. E até aquilo que era para dar errado, que dá errado, no fim dá certo. Nas palavras do apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é isso que vai acontecer. Toda essa cena, inicialmente encantadora, e depois essa peripécia que acontece com Vasti, essa cena ridícula, um papelão, como se diz, que acontece nessa reviravolta, tudo isso no futuro, nos próximos episódios da nossa série, contribuirá para a salvação do povo de Deus. E nós estamos lendo esse livro hoje, porque de fato Deus salvou o seu povo. Deus salvou o seu povo. Deus estava usando todas essas situações para salvar o seu povo. E Deus está agindo na sua e na minha vida. Por mais que a gente não enxergue, por mais que esteja difícil, que você não veja saída para a sua situação atual, existe um Deus soberano acima de nós, que vai fazer com que tudo conspire a seu favor. Se de fato você é povo de Deus, existe uma condicional. Se você está vivendo uma vida de pecado e de rebeldia em relação a Deus, o resultado é exílio. É o castigo de Deus. É claro isso. É claro, a disciplina de Deus não é para a morte, é para a salvação. Eles foram parar lá na Pérsia por causa da rebeldia deles. Mas mesmo assim, Deus escolhe salvar o povo rebelde dele. Tem uma aliança com ele. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E nós vamos ver todas essas nuances no decorrer da nossa série. Amém? Isso foi só a introdução. Agora eu vou começar a pregar. Não, estou brincando. Essa foi a introdução da série. Eu precisava explicar todas essas coisas, desenhar todo esse cenário. Eu tenho certeza que se o Tolkien tivesse escrito Esther, ele passaria muitas páginas e muitas pregações aqui só descrevendo o cenário e os hobbits e sei lá o que mais. Então eu fui bem sucinto até. Então a gente precisava fazer toda essa introdução para que a gente entenda o agir de Deus através desse livro e Deus salvando o seu povo naquela época e nos dias de hoje e nos ensinando a ser fiel a Ele mesmo quando Ele não está, Ele parece não estar presente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós cremos que Tu és o Deus de Esther, mas assim como Tu és o Deus de Esther, Tu também é o nosso Deus. Muitas vezes nós não entendemos por que certas coisas aparecem e acontecem na nossa vida. Mas nós cremos que Tu está conosco. Cremos, Senhor, que na hora certa,
no momento propício, na hora que te convém, na hora que tu decretas, tu exerce a tua salvação. Nos ajuda a ter fé e acreditar em ti, Senhor. Nós cremos que a salvação vem de ti. Depositamos a nossa esperança em ti também, Senhor. Age em nossa vida, Senhor, mesmo que a gente não perceba. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém?